Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes nessa manhã, porque só de estar na casa de Deus já é uma bênção, é um privilégio para nós. O salmista diz no Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Só da gente estar aqui já é uma bênção, já é um privilégio, já é um motivo de muita alegria. Mas hoje, mais do que um culto normal, hoje é para nós um culto muitíssimamente especial, porque tudo que a gente faz como igreja, tudo que nós fazemos como igreja, de todas as maneiras como nos movemos, é para que esse dia aconteça. Tudo. Nós na Sef Church, nós temos uma visão. O nosso lema, nossa visão, qual é, irmãos? 1, 2, 3 e... Vira para o teu irmão e fala: a nossa visão é essa, ó. Conta para ele. Nós só temos 2 propósitos maiores aqui na Sef Church: glorificar a Deus e ganhar vidas para Jesus. Como faremos isso? Como estamos a fazer? Aí desenrola muita coisa, mas o nosso alvo é esse. Se você me perguntar: pastora, qual é o alvo da Sef Church? Glorificar a Cristo e ganhar vidas para Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, só tem esses 2 propósitos. Primeiro, glorificar a Deus, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é porque amamos a Jesus. Tudo que fazemos é porque amamos acima de tudo a Deus. Tudo que fazemos é para que o nome dele seja reconhecido, glorificado, levantado. Tudo que fazemos para agradá-lo. O nosso alvo maior é Deus, é o coração de Deus, é cumprir a sua vontade. Nós cá não estamos distraídos, nós não estamos perdidos, não. Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos o que estamos a fazer, nós sabemos qual é o nosso alvo, sabemos qual é a nossa direção, e nada nos distrai. Nós podemos ajustar muitas coisas, né? Nós ajustamos o que fazemos, programas, eventos, cursos, dias, datas, horários. Tudo é ajustável, irmão. Porque Deus, Ele não estabeleceu na Bíblia o horário de culto. Estabeleceu? Quem já leu na Bíblia? O culto tem que ser domingo, 10 horas da manhã. O culto do cristianismo tem que ser sábado, 7 horas da noite. Não tem, pois não? O culto tem que ser de 1h30. Quem já leu? O culto tem que ser de 1 hora. Quem já? Ninguém? Não tem. Como é com a gente? Agora, o que fazer nós sabemos. Nós queremos glorificar a Deus. Quem traz um copo com água aqui, como o Gilmar trouxe, essa chavenazinha bonita da Sef Church, quem quiser adquirir, não tem ainda, mas quem sabe, pode ter. Para quê? Para glorificar a Deus, porque tudo que fazemos, todo o nosso serviço é para glorificar a Deus. E segundo propósito, pastora, para que esse dia aconteça. Quem é da Sef Church e não celebra esse dia, ainda não entrou nem na visão completa do que é a verdade do Evangelho, e ainda não compreendeu o porquê o nosso coração bate aqui nessa igreja. Porque esse culto, ele é o ápice de tudo aquilo que fazemos. A gente tem um irmão que está ali à porta. Quem foi recebido hoje com um bem-vindo? Quem já foi, deixa eu ver aqui, quem já foi aqui tocado, sentiu algo até diferente, quando chegou aqui, recebeu um abraço, um bem-vindo, falou: puxa vida. Quem já? Olha aí o pessoal das boas-vindas aí, ó. Levanta a mão para eles verem, para eles ficarem felizes. Olha aí, ó. Uma salva de palmas para o pessoal das boas-vindas. A pessoa do bem-vindo, a pessoa que está ali cuidando da cafetaria da igreja, quem passou dias aqui durante a semana ensaiando Step to the Glory, eles não chegaram aqui e dançaram,
Passaram dias aqui ensaiando, tirando música, ouvindo, vendo qual passo que combina. Você chegou aqui, quem foi abençoado pelo louvor hoje? Eles ouviram, eles tiraram, são horas e horas ouvindo música, tirando, treinando, vindo para cá ensaiar 2, 3 vezes, para chegar aqui e ministrar a Deus o louvor. Tem o pessoal da assistência, tem o pessoal das crianças, do berçário, tem toda a equipe de mídia, toda a equipe de som, de divulgação, redes sociais. Olha tudo isso que se move, irmãos. Nós temos o pessoal da área do ensino, discipulado, acompanhamento, todas as redes da nossa igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, level up. Agora tem o level up, criou mais um. Olha isso, tudo isso, brilhantes, tudo, casais, tudo, todos os ministérios se movem para acontecer esse dia. A pessoa vem aqui, você chegou, a igreja está arrumada, está limpa, porque teve uma equipe aqui antes. Para quê, pastora? Para que esse dia aconteça. Você está entendendo a relevância de hoje? Por quê, pastora? Porque tudo que fazemos é para que as vidas se sintam bem, para que as pessoas venham, para que elas tenham comodidade para ouvir a palavra, para receber a palavra. Tudo que nós fazemos é para ganhar vidas para Jesus. E esse dia é o ápice, é o ponto máximo do cumprimento do nosso propósito. Porque eu aprendi que a igreja, ela cresce debaixo d'água. Então hoje nós estamos muito felizes por esses 6 irmãos que decidiram, aleluia, consolidar a sua fé em Jesus, assumir sua consciência cristã, consolidando pelo batismo bíblico. Glória a Deus. Está ali o Raimel, a Margarida, a Sônia, a Vera, a Loida, o Pedro. Glória a Deus. É o primeiro batismo do ano? É o primeiro. É o primeiro de muitos que virão em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Glória a Deus. Nós já vamos fazer o batismo. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Pastor, em que nós cremos? Nós cremos que Deus deu ao homem a oportunidade de escolha, é um direito que Deus deu ao homem. Isso não anula a soberania de Deus, isso não anula a vontade dele, isso não anula o senhorio de Deus, não. Ele é tão Senhor, Ele é tão soberano, que Ele quis facultar ao homem o poder de escolha. Ele deu ao homem a capacidade de escolher algo para a sua vida. Ele poderia impor, sim ou não? Ele poderia nos criar com um comandozinho lá dentro, onde a gente pensa que está fazendo a nossa vontade, a nossa escolha, mas na verdade é tudo um fake, é tudo uma máscara, porque na verdade, ao fim e ao cabo, nós não temos poder nenhum, nós somos marionetes, e ao fim e ao cabo é sempre dele a decisão, e é Deus quem escolhe Chiquinho para o inferno e Chiquinho para o céu. Nós não cremos nisso. Respeitamos quem crê, mas nós não cremos nisto. Nós cremos que Deus, pela sua soberania, porque isso não anula a soberania de Deus, quem está me ouvindo, diga amém. Isso não anula a soberania de Deus, mas Deus, pela sua soberania, Ele quis facultar ao homem o poder de escolha. Ele deu ao homem essa capacidade de escolher, até para que esse amor que temos por Ele, essa entrega que damos a Ele, seja voluntária e não obrigatória, que seja algo espontâneo e não compulsivo, porque Deus, Ele criou o ser humano, mas deu ao homem, e no Éden já vemos isso, quando Ele fala, vocês podem comer de tudo, porém desta árvore não comam, vocês podem usufruir de tudo, mas eu quero ver o coração obediente de vocês, então não comam, porque no dia que comerem,
a consequência, vocês não poderão optar. Comer ou não era com o ser humano, a consequência não. Então, o ser humano, nós sabemos, o Adão com a sua esposa Eva, eles comem do fruto, desobedecem a Deus, caem no pecado da incredulidade, caem no pecado da desobediência. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado de um homem entrou, pelo pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo, amém. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Logo a morte passou a reinar sobre todos os homens, porque todos pecaram. É isso que acontece quando o homem peca, desobedecendo a Deus. Quando o homem peca, caindo na incredulidade. Pastor, incredulidade sim, porque ele não creu na voz de Deus, ele não creu naquilo que Deus falou, por isso ele age em desobediência. E quando ele age em desobediência, o pecado entra no mundo, e pelo pecado entra a consequência do pecado, que é a morte. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então quem peca, a consequência do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz ainda, Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, o versículo 23, ele fala: e todos pecaram. Por quê, pastora? Porque todos vêm de Adão e já nasce com essa natureza pecaminosa. Vou mais devagar. Tem gente que está me olhando assim. Porque você não é primo do orangotango, não é neto do King Kong. Porque você vem de Adão. Porque você é descendência do ser humano. A palavra diz, Davi fala: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Por quê, pastora? Porque todos nós nascemos com essa natureza degenerada do pecado. Me prova. Provo. Quem aqui nunca pecou? Levante a mão. Nem o Benjamin. Ninguém nunca. Quem aqui nunca mais vai pecar? Levante a mão. Ninguém. Por quê? Porque nós nascemos inclinados com uma natureza degenerada por causa do pecado. Por isso a palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando e nos fazemos mentirosos. Quem está me ouvindo, diga amém. Nos fazemos mentirosos, por quê? Porque nós temos pecado. O homem peca por pensamento, palavras e obras. O homem peca contra Deus, contra a igreja, contra si mesmo, contra o próximo. Quem aqui não tem pecado? Por isso, quando pegaram aquela mulher que fala de Jesus e levaram até Jesus, Jesus escrevendo no chão, a gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas de repente ele levanta e fala: tudo bem, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E do mais velho para o mais moço, porque os mais moços, porque os mais jovens são afoitos, não sabem nada da vida ainda, estão cheios de erro, mas ficam acusando os outros. Os mais moços, os imaturos, que não são experimentados, que ainda não passaram por provações, que ainda se sentem superior aos outros, porque o pecado dele tem um nome diferente do outro. Então ele tem outro pecado que não é aquele, mas ele fala: mata. Mas quem é mais velho, quem já está experimentado, fala: vamos ter paciência, a gente também erra. Os mais moços, que são neófitos na fé, fala: acaba, mata, pisa, pecou, errou, mata, porque o pecado dele é diferente do dele. Mas os mais velhos pensam: também já passei por isso. Então, do mais velho para o mais moço, foi deixando a pedra. Por quê, pastora? Porque não há quem não tenha pecado. Pastor, isso quer dizer que o crente vive na prática do pecado? Não, isso não quer dizer isso. Porque aquele que é nascido de Deus, o texto também diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus, ele está liberto do pecado. Pastora, eu não estou entendendo, deu um nó na minha cabeça. Como que a senhora fala que a gente não tem pecado? Agora está falando que quem nasce no pecado não peca. E quem nasce do pecado não peca, mas quem nasce...
Como explicar isso, pastora? Porque aquele que é nascido de Deus, ele está livre da sua natureza. Mas agora ele não é um pecador lutando por santidade. Ele está santo, ele é lavado, ele é remido, ele é purificado, ele é santificado. E ele vai lutando para não pecar. Eu não sou uma pecadora, eu sou santa, que luto para não pecar. Quem está entendendo, diga amém. Você não está cheio de lama, lutando para se limpar. Você está completamente limpo pelo sangue de Jesus, lutando para não se sujar. Isso é diferente. Isso é a graça, é a misericórdia de Deus. Por isso que aquele que é nascido de Deus não peca, porque pecado na vida de crente é acidente. Acorda o irmão do teu lado e fala: pecado na vida de crente é acidente. O crente não peca, mas Jesus fala, a palavra de Deus fala, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele fala o que? Filhinhos, não pequeis, mas, porém, portanto, todavia, contudo, mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 6, ou é 8, 7, mas está na Bíblia, que a inclinação para a carne é morte, leva à morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Aí ele fala, portanto, nenhuma condenação há para quem? Não é para aquele que anda na carne, mas é para aquele que anda no Espírito, aleluia. Nenhuma condenação há. Por quê, pastora? Não há mais condenação. Porque nós estávamos condenados pelo pecado. Quando você aqui não levantou a sua mão dizendo que nunca pecou, é porque pecou. E se pecou, merece o quê? Se pecou, merece o quê? A morte. Qual é a condenação que pesa sobre mim e sobre você? Ah, mas Deus vai fazer isso. Ele faz porque Ele é justo. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então, pastor, o que eu mereço? A morte? Pastor, o que eu vou receber? A morte, se não estiver em Cristo. Paulo fala, portanto, agora o que? Depois de andar em Cristo, depois de andar no Espírito, nenhuma condenação há. Pastora, mas o que aconteceu para essa condenação sair de nós? O que nós lemos em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Ore calabassure alabaia. Deus amou o mundo e deu o seu filho. Até aqui, filho unigênito, filho único. Até aqui Jesus era o filho único, unigênito. Jesus era o filho único. Então Ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto continua dizendo, porque Ele foi enviado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O que Jesus veio fazer, pastora? Jesus veio tirar de sobre nós a condenação que pesava. Que condenação era essa? Aqueles que pecaram deveriam morrer, mas Ele veio falando, se você crê em mim, eu assumo essa condenação, eu entro na tua frente, eu sofro a punição por você, e eu vou morrer para que você tenha vida. Eu serei amaldiçoado para que você tenha bênção. Eu vou levar sobre mim as vossas maldições, o castigo para que tu tenhas paz. Eu vou levar sobre mim a tua enfermidade, a tua dor e a tua condenação. Eu vou morrer para que você tenha vida, aleluia. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, aleluia. Quem tem a salvação em Cristo, levanta uma mão. Quem é grato por isso, levanta as duas. Quem está entendendo que eu estou pregando o fundamento da nossa fé, sei lá, irmão, levanta o pé também e dá glória para Jesus. Eita! Por que você é crente? Por isso. Você acha que eu vou chegar diante de Deus sozinha? E aí?
Você vai receber condenação. Não, eu vou argumentar sobre mim mesmo. Ah, vai. Vou. Tem condenação e salvação. Você pecou. Eu não tenho como chegar diante de Deus e falar assim: você pecou. Você pecou, quem peca é morte. Tem como o Senhor dar uma ajudadinha, fingir que não viu? Tem. Se disser que não, ele falou: então tá bem, vai tirar o chip. Não sei de onde, tá, irmão? Não está na Bíblia isso não. Eu que estou falando. Cartão de memória. Então vamos ver sua vida. Você fala: não, lembrei, Senhor. Lembrei agora. Não precisa. Não, vamos ver o filme da tua vida. Não, Senhor. Imagina a tua família e teus amigos aqui hoje. Deus pegar o chip da sua cabeça, o cartãozinho de memória. De uma semaninha, não precisa ser da vida não. Uma semana. E colocar aqui na tela todos os teus pensamentos, tuas palavras e tuas ações. Quem ia querer sair correndo? Por quê, pastora? Sabe por quê? Sabe por quê? Posso falar abertamente? Vai pôr amor nas minhas palavras? Porque você não é tão bom quanto você acha que é. Porque você não é tão santo quanto você fala que é. Falar que é uma coisa. Eu sou um homem bom. Comparado a quem? Mas eu não sou tão ruim quanto ele. Não, o padrão não é ele. O padrão não é quem está pior do que você. O padrão é Deus. Eu não preciso porque eu não mato, eu não faço essas atrocidades. Não, o padrão não é o pior do que você. O padrão é Deus. E você sabe que você não é tão bom. Por isso que a gente não quer. Porque quando puxa, a gente fala: ai meu Deus, se aquele irmão soubesse que eu pensei. Ixi, não tinha um vivo. Estava tudo fulminado. Só que tem um que vê. Só que ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso a palavra de Deus diz: quem nele crê. Quem crê em mim? Quem crê no outro? Quem crê em Jesus. Quem nele crê não está mais condenado, porque crê no unigênito Filho de Deus. Porque quando nós cremos em Jesus, aí é o que Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora depois que você crê, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele fala: agora aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se fez. E tudo isso não vem de nós, mas provém dele mesmo, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus veio para nos salvar. Pastora, e aí? Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Que fala que quem crê em Jesus, aquele que é batizado, aquele que crer e for batizado, será salvo. Pastor, e aquele que não crê? Por que não está escrito aquele que não crê e não for batizado? Porque quem não crê, não passa pelo batismo. É diferente, escuta, já estou terminando. É diferente crer e gostar. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto das músicas. Eu gosto de Deus. Eu gosto de Jesus. Jesus é tão especial. Eu gosto. Isso é uma coisa. Isso é igual seguidor de internet. Quem tem seguidores lá nas suas redes sociais? Eu gosto do fulano. Seguir, para acompanhar, para ver, porque gosta dos posts, gosta do dia a dia. Mas tem compromisso? Tem compromisso? Não tem compromisso.
Na primeira ação que você fizer, no post que você fizer, que ele não gostar, ele dislike. Ele tira o like. E não sigo mais. Sim ou não? Por quê? Porque ele segue. Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulo. Discípulo não é seguidor. Discípulo não está para ver o que o mestre está fazendo. Discípulo faz o que o mestre faz. Anda onde ele anda e tem compromisso com ele, gostando ou não. Por isso quem crer nele é batizado. Quem crê e for batizado, porque quem crê nas palavras de Cristo, ele abre mão do mundo. Ele fala, eu quero viver para Cristo agora. Eu sei que eu não sou perfeito, porque aqueles que vão ser batizados hoje, não é porque eles alcançaram um padrão elevado de santidade, de plenitude, de perfeição, e é por isso que nós avaliamos a vida deles e descobrimos que eles não têm mais defeitos, e agora eles vão... Não é isso não, é uma decisão, e essa decisão é consolidada no batismo, mas você continua diariamente tomando ela. Todos os dias você levanta pela manhã e faz ai, Senhor, hoje eu escolho o Senhor de novo. Amanhã, Deus, hoje eu escolho o Senhor de novo. Depois da manhã, ai, Senhor, escolho o Senhor de novo. Todos os dias. Então por que eles serão batizados? Porque creem na palavra, creem que Deus está fazendo a obra, e agora colocaram Cristo como prioridade em suas vidas. Pastora, eu vou lutar todos os dias para ser fiel, mas eu quero Jesus, eu tenho certeza que eu quero Jesus, eu tenho certeza que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é Deus, e que eu quero Ele na minha vida todos os dias. Pastor, eu posso não ter certeza de muitas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu quero Cristo. Quem crer e for batizado, o batismo não é um mergulho, não é um banho, é um símbolo do que acontece no reino espiritual. Quando o bebê nasce, ele nasce e o pai e a mãe vai lá no registro e faz o registro. A partir do registro, aquela criança que já existia, sim ou não? Que já existia, ela passa a ter legitimidade junto ao Estado, ao governo. Ela é legitimada junto às autoridades civis. Quem está entendendo isso, diga amém. Você ama Cristo, você já vem à igreja, você já sente a presença de Deus. E agora, pastora? Agora você vai nascer no reino de Deus, você vai legitimar a sua vida no reino de Deus. Por isso quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Eu não acredito nisso, pastora. Cada qual, não tem problema. É um direito que assiste a cada um. Só que a Bíblia, ela diz isso. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, não vai batizar nunca, porque não crê. Ele não crê, então não vai batizar. Ele não vai abrir mão do pecado, ele não vai abrir mão da vida dele, ele não vai decidir por Cristo, ele não vai crer na salvação. Não, ele não crê. Então quem não crê, já está condenado. A condenação é essa, depois vocês leiam. Veio a luz, e ele rejeitou, porque amou mais as trevas do que a luz. Pastor, por que a pessoa não se firma com Cristo? Não é porque não quer Cristo, é porque não quer deixar as trevas, é porque ama os deleites dessa vida, porque ama as coisas deste mundo. Então ele, entre Cristo, o que ele gosta de Cristo e as coisas dessa vida, ele fala, gosto de Jesus, mas não... Então a palavra de Deus fala, a luz veio, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Não diz que não amou a luz, diz que amou mais as trevas, ama mais os deleites, mais as trevas do que a luz. Por isso não se decide, por isso não entrega. Mas esses aqui olharam para Jesus, olharam para as trevas, olharam para Jesus, olharam para os deleites e falam, ops, isso aqui não se compara com a luz, eu quero Jesus na minha vida. Nós vamos batizar vocês hoje. Não é um mergulho, é o símbolo do novo nascimento. O mergulho é o símbolo que morre o velho homem e nasce um novo homem.
É o símbolo daquilo que vocês estão vivendo em Cristo. Eu morro para o mundo e decido viver para Deus. Por isso o batismo é símbolo de arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Vivo uma metanoia, uma transformação da minha mente para absorver aquilo que Cristo tem para mim agora. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vem cá vocês. Vou chamar aqui os pastores, os ministros. Nós vamos orar por eles. Porque se ainda há algum resquício, pode ficar aí mesmo. Isso, afasta um pouquinho só. Se ainda há alguma coisa que o inimigo tem tentado, hoje cairá por terra em nome de Jesus. Porque, pastora, porque Deus tem uma nova vida para vocês. Amém? E nós como igreja estamos muito felizes por vocês terem se decidido nesse tempo. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus e vocês vão orar de todo o coração mais uma vez.